Se você chegou primeiro nesse vídeo e não viu o primeiro vídeo que eu tinha gravado, eu quero dizer que este é um vídeo que faz parte de uma série em que eu tô contando sobre como que foi a minha perda gestacional, né? Então, caso você queira saber o contexto todo, é importante que você veja o primeiro vídeo, né? Onde eu conto como que foi o primeiro trimestre, como foi a descoberta da gestação, como que foi principalmente o atendimento pelo SUS, que foi por onde eu comecei o meu pré-natal, e neste especificamente eu vou contar sobre como foi especificamente a perda gestacional, como que eu acabei perdendo a minha filha. Antes de eu começar o vídeo, primeiro, pausa para isso aqui. Ai, ai, ai. Cadê? Aqui, ó. Pezinho. Isso aqui é ultrassom. Foi feito com 10 semanas e 5 dias. Eu guardo tudo. Eu me organizei muito para que tudo isso estivesse bem fácil, tanto para mim quanto para o pessoal da saúde. Então, eu comprei uma pasta e nessa pasta é onde eu guardo todos os exames, tanto os de sangue, ultrassom, aqui tá todo o histórico da gestação. Então, passado o primeiro trimestre, aquele período tão pavoroso, que em qualquer local onde você lê, com qualquer pessoa que você conversa, sempre tem aquele adendo, sempre tem aquela chamada de atenção. É o período de maior risco de abortamento, né? Passado esse período, compartilhamos a notícia com todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, conhecidos e contamos para eles, para algumas pessoas, presencialmente no meu aniversário, foi comemorado dia 28 de agosto. Eu já estava com 19 semanas de gestação e 19 indo para a 20ª semana de gestação. Essa parte vai ser foda, mas eu vou conseguir. Bom, eu já estava com 19 semanas de gestação. Os meus sogros, né, os pais do meu marido, eles são de Minas Gerais, então eles resolveram vir nos visitar. E para aproveitar a visita deles, nós adiantamos o chá de bebê. A gente queria fazer o chá de bebê mais para frente, quando eu tivesse com a barriga mais visível, né? Porque ainda a barriga estava muito pequena, apesar de eu ter sobrepeso, ser gordinha, a barriga redondinha, aquela, recém estava começando a aparecer. Então ainda não estava muito visível. Mas nós resolvemos aproveitar a visita deles e fizemos o chá de bebê, marcamos o chá de bebê para o dia 29 de outubro. E foi um período muito bonito, porque minha família ajudou bastante, nós fizemos a decoração, né? Minha família, minha mãe fez a decoração toda à mão, algumas coisas nós alugamos, né? E no dia 28 de outubro de 2023, o salão estava já todo completo. De noite estava todo completo. Minha família veio aqui no nosso condomínio, arrumaram o salão pra gente. E isso já era tarde da noite, já era 10 da noite, quase 11. E eles foram para suas casas porque já estava tudo completo. E nesse período, eu e meu marido nós ficamos sozinhos no salão de festa, admirando, admirando tudo ali que foi feito, tudo em várias mãos, né? Nós tivemos também ajuda, doação de bebida, de algumas coisas, né? Que nos ajudaram que iriam nos ajudar a realizar o chá de bebê. Ali nós já sabíamos qual era o sexo do bebê, né? A gente ia revelar no chá, era uma menina, nós demos o nome para ela de Helena. Foi um nome que nós demoramos um pouquinho para escolher, desde o momento em que a gente soube da gestação, a gente já foi trazendo alguns nomes na nossa mente. Eu queria muito que fosse Olivia, mas em algum momento esse nome não combinou, eu não queria mais esse nome e de repente em algum momento surgiu Helena. É esse vai ser o nome da nossa filha. Então na noite do dia 28 de outubro de 2023, eu e meu marido, nós ficamos sozinhos ali no salão, admirando a decoração, admirando também o que nós estávamos fazendo, né? Até aquele momento éramos só um casal, um homem e uma mulher ali, ele
preocupado em terminar a faculdade, eu correndo com trabalho, buscando trabalhos autônomos, né? Porque eu tinha saído de uma empresa e estava mais focada em trabalhar por conta própria. Então nós olhamos tudo aquilo ali e vimos, olha o tanto de coisa que nós movimentamos em tão pouco tempo, né? Foi um momento também onde nós agradecemos a Deus por tudo aquilo ali e mostramos para nossa filha o chá que seria feito para ela. Mostramos a decoração, mostramos para ela o momento. Nós tiramos inclusive uma foto naquele dia que guardo com muito carinho, com muito amor. E foi uma foto que nós estávamos numa alegria plena, assim, numa alegria, numa gratidão. A gente tinha chorado um pouquinho. Nós estávamos numa gratidão, assim, muito divina mesmo. Depois daquele momento, meu marido ele foi até o apartamento que ele precisava pegar alguma coisa e eu resolvi ir até o banheiro. Eu usei o banheiro do salão e a partir daí é que tudo começou. Como eu tinha dito no primeiro vídeo, né, uma das dores que eu sentia bastante era uma ardência, uma dor no baixo ventre. E isso foi desde o começo da gestação, desde que a gente soube da gestação. E essa dor ela foi aumentando, mas eu entendia que era uma dor comum, porque eu também lia o relato de outras mulheres que acabavam dizendo que isso era normal, era comum. Eu li alguns artigos também dizendo que é normal sentir uma certa dor. E como era minha primeira gestação, eu não tinha a mínima noção se aquela dor era comum ou não. Eu não conseguia dizer a intensidade daquela dor, né? Mas era uma dorzinha que eu sentia no baixo ventre. E naquele dia é, ela estava um pouquinho mais forte. Mas depois que eu sentei ali no salão, eu me acalmei, eu passei a maior parte da noite sentada. Na verdade, passei a maior parte daquele dia sentada, descansando. Então eu não sentia dor alguma. Eu fui até o banheiro e no momento que eu sentei no vaso, eu comecei a sentir uma bola descendo. Essa é a sensação. Uma bola descendo. Não preciso dizer por onde. E era uma bola descendo que eu não conseguia fazer com que ela não descesse. Ela saiu um pouco para fora. Eu cheguei a passar o papel higiênico, né? E não saiu com sangue. Saiu com muito pouco, umas gotinhas assim, muito, muito pouco. Na hora eu sabia o que era. Sinceramente, eu sabia o que era. Mas em menos de um segundo a minha mente fez assim, ó. Não pensa nisso, não é isso. Você tá pensando assim porque é medrosa, tá sendo pessimista, você tá desejando algo ruim, então muda esse pensamento, não é isso. Naquela hora a minha cabeça fez essa volta. Não pensa nisso, porque é um pensamento errado e não é isso que está acontecendo. Então eu levantei do vaso, aquela bola voltou ao normal, voltou para dentro de mim. E naquele momento eu comecei a ficar muito nervosa. Mas ao mesmo tempo tentei me controlar para que eu não passasse isso pro meu marido quando ele voltasse pro salão, voltasse do apartamento. Peguei meu celular, comecei a pesquisar. Eu tentei pesquisar por algumas palavras-chave que fossem relacionadas com essa sensação da bola descendo. E pesquisei, pesquisei, pesquisei e não encontrava nada, não aparecia nada. Esse foi o momento onde que eu mais me senti perdida e sem informação. Porque eu não sabia por onde encontrar, não sabia com quem falar, não sabia como explicar aquilo ali. E minha cabeça começou a fazer essa volta de que você está inventando coisa. Foi isso que começou a vir na minha cabeça. Você está inventando coisa, para de pensar isso, não é isso que está acontecendo. Meu marido voltou pro salão de festas. Eu falei para ele o que tinha acontecido.
Como ele também não tinha informação, não sabia o que era aquilo, ele perguntou: tá com dor? Teve sangramento? Eu falei: não, não. O sangramento que eu tive foi muito pouco. Muito pouco mesmo. Que, pelas informações que eu tinha, eu achava que era uma quantidade de sangramento normal de uma gestação. Porque também eu tinha informações de que era normal ter escapes durante a gestação. Então, quando eu olhei o pouquinho de sangue que saiu no papel higiênico, eu imaginei, é só um escape, né, do crescimento, é tudo normal e tal. Nós estávamos muito cansados, como eu não estava com dor, não estava sentindo nada, não estava com sangramento é, grande, não, enfim, não estava com sangramento, né? Nós decidimos o seguinte: vamos dormir, vamos descansar, vamos ver o que vai acontecer amanhã de manhã. Feito, tomei meu banho, deitei para dormir, dormi pleníssima. Foi uma noite que eu, o meu corpo realmente descansou. Eu não sonhei, realmente apaguei, eu estava realmente muito cansada naquele dia, mas eu acordei sozinha cedo. Se não me engano, era 6, 7 horas. E quando eu acordei, eu ainda deitada na cama, eu senti a sensação de, sabe, o fluxo intenso de menstruação? Quando a gente sente que tá descendo, foi isso que eu senti. Eu levantei correndo da cama, fui até o banheiro e quando eu olhei o short do meu pijama, tinha uma quantidade absurda de sangue. Era muito, muito sangue. Naquela hora eu sabia que já era. Era muito sangue. Eu sabia. Mas novamente minha mente fez assim, não. Puxa energia, te tranquiliza, te arruma e vai no hospital. Porque na minha cabeça veio assim, ó, tem alguma coisa que o hospital possa fazer. Não é possível. Todos os exames deram certo. Não foi apresentado nenhuma deformação. Os meus exames estavam todos perfeitos. Não tinha nada relacionado a risco de aborto. Não tinha nada. Nenhum ultrassom, nenhum exame de sangue acusou alguma normalidade, acusou alguma coisa que resultasse em um aborto espontâneo. Principalmente porque a gente já tinha passado do primeiro trimestre. O bendito primeiro trimestre. Eu já estava no segundo trimestre. Estava com 19 semanas, indo para a 20ª, então eu estava indo ali com 5 meses de gestação. E depois desse momento em que eu vi o meu short muito ensanguentado, eu avisei meu marido, eu nunca vi ele se arrumar tão rápido. Nós levantamos da cama e no máximo 15, 20 minutos nós estávamos no pronto-socorro. Eu acho que todo mundo sabe um pouquinho como que é a experiência do pronto-socorro do SUS, né? Te digo que aqui na cidade de Pelotas não é muito diferente, já precisei ir no pronto-socorro várias outras vezes e realmente é um caos, é muito demorado. É... mas naquele dia, eu acho que eu e meu marido nós chegamos com feições tão trágicas, tão tensas, que o porteiro abriu a porta pra gente e deixou o caminho livre pra gente chegar até o atendimento ali e fazer nosso cadastro, né? Estávamos nós e tinha mais duas pessoas ali sentados para serem atendidas. Eu fui atendida muito rápido, passei ali pela triagem, mediram pressão, as enfermeiras conversaram comigo. Por incrível que pareça, é um momento triste, mas também é um momento de muita alegria. Foi muito bonito. Em muitos momentos a gente viu Deus. Foi um dos momentos mais divinos na minha vida. Foi os momentos que eu mais tive contato com uma força divina na minha vida. Eu espero que qualquer outra mulher que passe por essa situação se sinta abraçada, não se sinta sozinha. Não é algo que acontece só contigo. Infelizmente é muito comum de acontecer e eu fui saber disso depois.
Eu fui ter essa informação depois. Nos encaminharam para o médico ali do pronto-socorro, que ele fez a minha avaliação. Ele escutou rapidamente ali no ultrassom, viu que o coração ainda estava batendo, mas só pela quantidade de sangue que eu estava perdendo e pelo ele fez o exame de toque e identificou que o meu colo do útero ele tinha se aberto. Foi um médico muito querido, muito querido. Tentou nos explicar tudo o que estava acontecendo de uma forma muito respeitosa, né? Porque estava eu e meu marido ali em prantos, nervosos. E ele estava muito cuidadoso com as palavras, né? Porque ele também não sabia muito como lidar com aquela situação, como nos passar essa notícia, né? E aí eu falei para ele, olha, tá tudo bem. Quanto mais informação você me passar, melhor vai ser para mim. Não tenha medo de falar termos técnicos, eu vou conseguir compreender. Não tenha medo de me falar assim, a sinceridade do que tá acontecendo, porque é isso que vai me acalmar. E ele começou então, se sentiu mais à vontade e começou a contar, né? Enfim, o que estava acontecendo? O colo do útero, ele se abriu, ele não aguentou o peso do bebê. E o médico, ele foi o primeiro médico, isso foi confirmado por vários outros médicos que eu passei, enfermeiros também, que é uma situação que ainda não há uma explicação científica do porquê que isso acontece. Já existe formas de prevenir, de evitar isso, né? Fazendo cerclagem, tomando progesterona. E nós perguntamos pro médico, contamos o que aconteceu na noite anterior e perguntei se a gente tivesse vindo mais cedo, teria como salvar? Não teria. Ele explicou isso, outras médicas também explicaram isso, que não teria o que fazer, mesmo se a gente tivesse ido na noite anterior, na noite do dia 28 no hospital, porque como desceu, teve contato com a parede da vagina, teve contato com enfim, teve contato com uma série de bactérias ali que seria prejudicial, que é, na verdade, prejudicial tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, nessa situação, o correto e o mais seguro a fazer é interromper mesmo a gestação, né? Como meu corpo ele já estava nesse processo do aborto espontâneo, então não precisaria ir para uma cesárea, realmente o parto seria natural. O médico ele conseguiu um leito para mim no hospital ali e lá eu fiquei, né? E isso tudo aconteceu no dia 29 de outubro de 2023, exatamente no dia do chá de bebê. Então eu fui pro quarto, foi um quarto muito reservado, não dividi esse quarto com outras pessoas, ficou só eu e meu marido. Era um quartinho muito pequeno, mas tinha ali tudo necessário pra gente. Enquanto a gente esperava o corpo fazer o que ele precisava fazer naturalmente, precisamos avisar amigos e parentes que o chá tinha sido cancelado, precisamos avisar algumas pessoas que tinha acontecido. A minha família já estava ciente desde o momento que a gente entrou no pronto-socorro, porque eles estavam indo para o salão de festa terminar a decoração, né? Então, assim que a gente chegou no pronto-socorro, meus pais apareceram também para nos ajudar. E foi um momento muito difícil, mas também foi um momento ao mesmo tempo foi agradável, porque nós recebemos muito carinho, muito acolhimento, tanto da equipe médica como também dos nossos familiares. Mas isso tudo começou ali por volta das 7 da manhã e se estendeu até umas 8 da noite, mais ou menos, né? No finalzinho da tarde, eu já sentia contrações, as contrações aumentavam, depois elas paravam, enfim, não havia um equilíbrio dessas contrações. E até que nós decidimos fazer, escolher uma das possibilidades ali que a equipe médica nos deu, que era de induzir, né? Esse foi o momento mais difícil, porque aceitar induzir, acelerar o parto, naquele momento era como se estivesse dizendo:
eu quero acelerar a morte da minha filha. Então foi um momento muito difícil, mas realmente havia necessidade, não tinha mais o que fazer. Nós fomos desenganados, né, como meu marido costuma dizer, ou seja, nós recebemos todas as informações claras e sinceras de que não tinha o que fazer. Não tinha mais o que fazer, não tinha como recuperar, não tinha realmente solução para aquela situação ali. Então eu e meu marido, nós aceitamos induzir. E quando meu marido saiu do quarto para falar com a equipe médica, eu fiquei sozinha ali no quarto, com a Helena na minha barriga ainda. Eu agradeci a Deus, conversei com ela e falei: Você pode ir, você está livre para ir, te agradeço por esses momentos, por esses poucos meses que você esteve conosco, mas você pode ir. Naquele momento eu vi como se a luz daquele ambiente tivesse mudado. Eu realmente senti uma energia saindo de. Eu realmente senti uma energia saindo da região da minha barriga. Foi uma experiência muito, muito sobrenatural. Muito sobrenatural. E depois meu marido retornou com a equipe médica, eu chorei horrores e comecei a tomar o soro para induzir o parto. E por incrível que pareça, não funcionou. As contrações aumentaram, mas não resolveu. Até que chegou a equipe médica da noite, ali por volta de umas 7 horas mais ou menos, e veio uma enfermeira que também se chamava Thaís, e ela contou também que tinha passado por um aborto. Inclusive, nesse dia eu tinha encontrado uma série de profissionais da própria saúde relatando que tinham passado pela mesma coisa, que era uma situação comum de acontecer, que não explicaram todos, né, que não era uma situação onde que eu deveria estar com culpa, não tem nada a ver comigo mesma, é uma situação que não há uma explicação médica, uma explicação científica. A minha própria mãe também já passou por um aborto espontâneo. Então, todas essas mulheres que começaram a aparecer ali para mim é, foram cruciais, inclusive, ali pra gente para falar é uma situação que não é culpa de vocês e tem solução. Tem solução, não é uma situação que vai impedir vocês de tentar novamente. Então, quando chegou essa enfermeira, a Thaís, ela, num ânimo, ela apareceu com um ânimo muito diferente, né? E ela falou assim: Olha, as minhas pacientes não ficam deitadas. Ela me levou pro banho e no momento que eu desci da maca, porque ela queria que eu caminhasse, né? Ela queria que eu levantasse um pouco mais, me movimentasse um pouco mais, porque não havia realmente a necessidade de eu ficar o tempo todo na cama, até porque eu precisava fazer essa caminhada para induzir o parto, né? No momento que eu desci da cama para tomar meu banho, as contrações foram surreais. Eu tomei o banho com tanta dor, que eu jurei que eu ia parir embaixo do chuveiro. Tomei um banho o mais rápido possível. Quando cheguei no quarto, aquelas contrações aumentaram, aquela dor aumentou, a gente consegue sentir como se fosse realmente o osso se abrindo. Eu consegui sentir. É, é, é inexplicável. Eu consegui sentir tanta coisa do meu corpo que eu não sabia que era possível de sentir. Quando eu cheguei no quarto, encostei na maca, a bolsa estourou, não levou nenhum minuto, nenhum ou 2 minutos pro parto acontecer, né? E foi uma correria. Quando eu olhei pro lado, já tinha médica, já tinha enfermeira, já tinha um monte de gente ali para me ajudar na hora do parto. Então, nesse momento, a Helena nasceu. A médica pegou rapidamente a Helena e saiu com ela do quarto, né? Não sei por quê, provavelmente seja para que a gente não pudesse ver, né? Mas depois disso a gente pediu permissão para ver a bebezinha, né? Ela já nasceu morta, ela já tinha falecido. Então, depois
do parto, parecia que tudo se acalmou, tudo sumiu, tudo acabou. E foi um momento de alívio também, porque tinha acabado. Finalmente aquela situação ali tinha acabado. Mas como eu falei, mesmo sendo uma situação triste, também era uma situação de muita alegria. A sensação de parir é uma sensação muito boa. É um êxtase, é uma sensação de que na hora eu pensei assim, nossa, olha o que o meu corpo pode fazer. Olha que coisa extrema. Olha que coisa absurda, divina, né? E a sensação do parir é tão gostoso, é tão agradável, é um êxtase, que é muito difícil de explicar o que é aquilo que. É muito difícil de explicar a sensação que dá, que na hora eu até brinquei assim com meu marido. Ok, a gente pode ter os 7 filhos que tu quer. Eu vou ter 7 partos, não tem problema. É uma sensação muito gostosa, muito agradável, apesar da situação ali que estava acontecendo. Mas, gente, parir é muito bom. É muito bom, apesar de todas as dores. Quando termina, a sensação é de poder, a sensação é de meu Deus, eu consigo fazer isso. Parto realizado, eu precisei passar a noite no hospital. Como o parto ele saiu completo, né? Há o risco num parto espontâneo, assim, porque tá tudo muito pequeno, não está totalmente desenvolvido, tanto a placenta quanto o bebê. Há o risco de ficar alguns restos dentro do útero, né? Mas no meu caso, ali saiu tudo completinho, mas a médica, por precaução, achou melhor me encaminhar para fazer a cirurgia da curetagem, né? Uma cirurgia onde que é verificado, né? É limpo, na verdade. O útero é verificado se tem restos ali, se houver esses restos, eles vão ser retirados. Porque se eles ficarem dentro do útero, aumenta o risco de infecção e isso é muito, muito perigoso mesmo, né? Então naquela noite eu acabei passando no hospital e na tarde do dia seguinte, né? Eu acabei passando para cirurgia para fazer essa curetagem, para que houvesse essa verificação de que realmente estava tudo limpo, tinha saído tudo do meu útero. E este foi o meu relato sobre como que aconteceu o meu aborto espontâneo, como que eu acabei perdendo e ao mesmo tempo ganhando a minha filha exatamente no mesmo dia do chá de bebê. Por incrível que pareça, foi um momento de tristeza, mas também foi um momento de muita alegria. Quando voltei para casa, eu voltei com uma série de medicamentos de ferro, né, para tomar, porque eu tinha perdido muito, muito sangue. Eu continuei tomando um multivitamínico para que eu não sofresse tanto com pós-parto, né? E nesse momento também eu fui orientada com relação aos seios, né, ao leite. Eles falaram, olha, se começar a sair leite, se começar a sentir muita dor, volta aqui pro hospital que a gente vai verificar. E no dia seguinte foi exatamente isso que aconteceu. O colostro começou a sair, eu comecei a sentir muita queimação na região do seio, começou a ficar muito quente, muito vermelho também, e eu apalpava, eu sentia como se houvesse criação de pedras, né? Como se tivesse algumas partes mais durinhas, assim. E eu fiquei com medo. Em 2 dias depois que estava acontecendo, né, no desenvolvimento disso, né, 2 dias depois que eu tinha saído do hospital, isso começou a acontecer, eu voltei para o hospital, fizeram a avaliação e falaram, não, tá normal, não está empedrando, é um processo normal, comum, continua tomando seus medicamentos, que, mas se evoluir para uma situação pior, volta aqui, né? Como não evoluiu para uma situação é, mais dolorosa, realmente não empedrou, então eu não precisei voltar para o hospital. Mas depois começou a vivência do luto, né? Toda uma quebra de expectativa, uma quebra de sonhos, uma quebra
de perspectiva de futuro, tudo aquilo que a gente imaginava, de repente não tinha mais possibilidade de acontecer porque o principal motivo não existia mais. Então, todas as situações também, tudo que a gente imaginava de pegar no colo, carinho, como educar, o que fazer em cada momento, né? Os momentos que a gente iria viver evaporaram. E a partir daí é que se iniciou o verdadeiro luto. Que eu vou contar melhor no próximo vídeo. Como que foi a situação, a sensação, quanto tempo durou, se realmente acaba ou se dura até hoje. E vou explicar o que me ajudou realmente nesse processo.